Meus irmãos, que privilégio poder abrir a palavra de Deus e pensar, meditar um pouco nas palavras eternas, nas palavras que não mudam, nas verdades que não se acabam, nas palavras do Senhor. Eu quero meditar com você hoje no texto de 2 Samuel, capítulo 21. Quero meditar brevemente aqui em 3 versos e pensar com você um pouco sobre ressentimento. Não sei se você já se perguntou o que é ressentimento, se você já lidou com isso e certamente você já lidou com isso, certamente você já foi ressentido, certamente você já presenciou alguma atitude, alguma inclinação ressentida por parte de pessoas que lhe cercam. O fato é que ressentimento é um pecado. Ressentimento é a porta da ingratidão. E é por isso que eu quero meditar com você, porque eu creio, meus amados, que o nosso coração precisa estar guardado no Senhor. E o fato de estar guardado no Senhor, muitas vezes, requer de nós uma investigação mais profunda e mais detalhada da nossa vida. Porque, afinal de contas, nós estamos no Senhor. Estar no Senhor, nesse corpo de pecado, não significa não pecar. Mas estar com o Senhor nesse corpo de pecado significa caminhar em santidade de vida, de tal forma que a cada dia que se passa, a cada mês que se passa, a cada ano que se passa, a minha santidade, a minha maturidade diante do Senhor cresce. Eu amadureço. E é diante disso que eu quero meditar com você, então, em 2 Samuel, capítulo 21, num texto onde Davi está lidando com um povo estranho, um povo não israelita. E o texto aqui é bem longo, mas eu não quero, por causa do tempo, ler ele completo com você, só vou selecionar aqui 3 versos. Mas eu peço que você acompanhe aí a leitura comigo, 2 Samuel, capítulo 21, dos versos 1 a 3. E a gente então possa meditar brevemente nas palavras do Senhor. Diz assim, 2 Samuel 21, verso 1. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Então, veja o que já de cara nos é posto aqui. Davi está reinando sobre Israel e durante 3 anos consecutivos houve uma fome. As pessoas não tinham o que comer. As pessoas estavam muitas vezes morrendo porque não tinham com o que se alimentar. E tudo isso no reinado de Davi. E lembre, o rei é aquele que tem a responsabilidade de fornecer para seu povo condições suficientes para que eles possam desenvolver a sua vida. E durante o reinado de Davi, o próprio Davi não estava conseguindo dar isso a seu povo, tendo em vista que tiveram 3 anos consecutivos de fome. E o texto continua e diz o seguinte: Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, preste muito bem atenção, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Veja, o que o Senhor está falando aqui para Davi é o seguinte: Davi,
esses 3 anos consecutivos de fome que o povo de Israel está sofrendo. É consequência de um pecado de Saul. Lá atrás, antes de você assumir o reinado, quando Saul era rei, Saul fez uma promessa, fez um juramento, mas não cumpriu. E por ter quebrado esse juramento, então, agora o povo de Deus sofre as consequências. E veja como continuou o verso 2. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Veja, meus queridos, nós estamos aqui diante de uma situação que é muito delicada. Nós temos um rei onde o seu povo está morrendo de fome. Esse rei consulta ao Senhor. O Senhor diz para esse rei que essa fome toda, o que esse povo tem sofrido, é porque Saul lá atrás quebrou um juramento, porque os filhos de Israel tinham jurado poupar os gibeonitas, mas não fizeram. Saul, em vez de poupá-los, os destruiu por causa do seu zelo. Veja, eu e você, num momento desse, absolutamente conscientes da nossa posição. Nós, ao sofrermos consequências que não são provindas de nossas decisões, quando nós sofremos de alguma forma intempéries que não são fruto de decisões erradas, nossas decisões erradas, a primeira coisa que nós falaríamos, meus amados, aqui no lugar de Davi, seria o seguinte: mas, Senhor, o que é que eu tenho a ver com isso? Ora, Senhor, o culpado é Saul. Foi Saul quem não poupou esse povo. E eu que sofro as consequências disso? Mas veja, essa não é a atitude de Davi. Davi não tem um coração ressentido. Ele não acha que isso que está acontecendo com ele aqui é algo injusto. Ele não acha que isso que está acontecendo com ele, com o seu povo, é uma decisão errada de Deus, é um castigo equivocado de Deus. Davi não acha isso. Pelo contrário, e aí a gente chega no verso 3. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Vejam, o que Davi faz aqui, meus amados, é olhar para esse povo e perguntar a eles: olha, eu sei que nós somos culpados de não poupá-los, porque nós juramos fazer isso, mas não fizemos. Portanto, nós temos uma dívida com vocês. O que é que eu posso fazer como rei agora para que essa dívida seja sanada? Meus queridos, nós precisamos lembrar constantemente que tudo que Deus põe na nossa vida não é, de forma nenhuma, motivo para que nós possamos nos portar diante do Senhor com ressentimento. Nós não podemos olhar, meus queridos, para aquilo que nos cerca e pensar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não tenho culpa. Ou, Senhor, não fui eu que fiz isso. Eu não tenho culpa.
Todos nós somos culpados. E aqui convém lembrar para você uma coisa. Na Escritura, Davi tem um papel muito central. Davi é um tipo de Cristo. E aqui eu preciso lembrar para você, meu amado, a única pessoa na face dessa terra que poderia ter uma inclinação para o ressentimento era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não teve. O Senhor Jesus Cristo não tinha culpa de nada, mas toda a culpa foi colocada na sua cabeça. O Senhor Jesus Cristo fez o que tinha que ser feito. Não porque nós, de alguma forma, o convencemos a fazer, ou fizemos por onde que ele fizesse, mas ele trouxe a salvação a nós. Ele não só trouxe a salvação, mas trouxe também a santidade de vida que nós temos. Por meio de Cristo é que nós caminhamos em santidade. As estruturas santas da vida cristã nos é dada por meio do Espírito em Cristo. Da mesma forma que nós herdamos de Adão as estruturas pecaminosas, nós, quando nos encontramos com Cristo, quando Cristo nos encontra, a estrutura de santidade do Senhor também toma conta da nossa vida e nos conduz em santidade de vida. Portanto, ressentimento não tem espaço na nossa vida. Ressentimento, nunca esqueça disso, é a porta da ingratidão. É nós olharmos para as circunstâncias que nos cercam e achar que nós não somos ruins o suficiente para que recebamos toda aquela maldade ou toda aquela consequência. Lembre de Davi, lembre de Cristo. Davi poderia sim dizer: ora, eu não tenho nada a ver com Saul. Saul ficou lá atrás porque o meu povo agora passa fome. Mas ele não fez isso. Ele disse: digam para mim o que é que eu posso fazer para que a nossa dívida com vocês seja paga. Jesus foi até a cruz como um cordeiro. Foi para o matadouro em silêncio. Levou sobre si os nossos pecados. Pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E não reclamou uma vez. Meus queridos, deixa eu dizer para vocês. Guardem o coração de vocês do ressentimento. Porque além de tudo, o ressentimento gera amargura. O ressentimento gera um coração amargo. Nós seremos pessoas se deixarmos sermos alimentados pelo ressentimento, onde os outros não conseguem ficar muito tempo perto, porque nós exalamos a amargura. Nesse tempo, queridos, nós precisamos lembrar que, confinados em casa, o ressentimento e a amargura começam a brotar constantemente. Mas você não pode se perder nisso. Você precisa olhar para Cristo. Você precisa lembrar que o ressentimento é uma atitude de rebeldia à graça da vida. Você precisa lembrar que o ressentimento gera amargura. E o nosso coração é cativo apenas a Cristo. Portanto, meus amados irmãos, minha oração é para que cresçamos em santidade. É para que não sejamos ressentidos. Para que não achemos que as circunstâncias que nos cercam são muito ruins. Ou melhor, que nós somos melhores do que as circunstâncias que nos cercam de tal forma que nós não as merecemos. Lembre disso, Jesus é o único que poderia pensar em talvez ter uma inclinação ressentida, mas assim não fez.
E Ele não fez por amor. Que isso possa transformar o seu coração, meu querido, e que a sua vida, hoje, seja transformada pela palavra de Deus. Em nome de Jesus.